Vida longa e próspera comunidade escolar. Este é o AL Podcast, um projeto de escola pública audaciosamente indo onde nenhuma outra escola jamais esteve. O meu nome é Rodrigo de Nibeiro, eu sou vice-diretor da Escola André Leão Poente. Hoje nós estamos aqui com o Rodolfo Costa, nosso convidado, né? Vamos conversar um pouquinho com ele. Ele é colaborador aqui do estúdio, né? E também da Provídeo. E vamos bater um papo, ter conversar um pouquinho sobre a área de atuação dele, sobre uma série de coisas referentes às atividades dele. Então, eu gostaria de passar aqui para o Felipe, né, também fazer a sua apresentação e introduzir o nosso bate-papo aí com o Rodolfo. Eu acho, Vegas, que a gente já pode ser demitido e já tem locutor oficial aí, né? Eu gaguejei um pouquinho aí, mas tudo bem. A apresentação, né? Eu sou, então, como o Rodrigo disse, o professor Felipe aí, diretor da Escola André Leão Poente, né? Quem estiver nos assistindo direto nesse episódio, procura os episódios anteriores, principalmente o L Podcast Estúdio 1, que é o primeiro que a gente gravou aqui. E hoje, então, a gente vai sentar para conversar aqui com o Rodolfo, que fez esse quadro do AL Podcast, que o AL Podcast já existia, mas passou a ser AL Podcast Studio com essa qualidade e subindo de patamar, como nós dissemos lá no primeiro episódio. O Rodolfo é que fez o contato conosco, que fez isso acontecer. Então, nada mais justo do que a gente prestigiar ele hoje aqui e falar sobre o trabalho dele, né? Então, pessoal, um prazer para mim estar aqui com vocês também, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Rodolfo Costa, né? Sócio na ProHub e também sócio na Provídeo. Agradecer muito o convite de vocês, né? É bacana, é interessante, e o mais interessante de tudo, né, sem modéstia, é a questão de vocês serem a escola pública onde está sempre inovando, tá? Esse é um ponto muito positivo, né, da Escola André Leão Poente, né, servindo de exemplo para muitas escolas, certo? Um diretor novo, né, tecnicamente novo também, que tem ideias, que busca parcerias, e isso é muito importante, tá? Então é uma honra estar sendo entrevistado por vocês aqui. É um guri, né? Viegas, então? Bom, a minha questão é, assim, quanto tempo que tu trabalha aqui na produtora Provídeo, né? E como surgiu essa ideia de ter um estúdio de gravação de podcasts e de entrevistas? Perfeito. Então, o que acontece, né, pessoal? Tem uma história bem longa, né? É bom que a gente tem bastante tempo, né? Eu já estou nessa área audiovisual, né, há mais de 8 anos, né? Há mais de 8 anos. A minha formação, né, eu sou cinegrafista profissional, né, com curso, com tudo mais, né? E fui evoluindo, né, conforme o tempo, tá? E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, né? Então eu iniciei o meu processo, né? Eu era metalúrgico, né? Para quem não sabe, então eu era metalúrgico. Sou formado, né, técnico em mecânica industrial, né? Isso eu acredito que ninguém saiba aqui. Então tenho leitura de opções de desenho, né, tornearia, etc. Então trabalhei na Taurus, né? Então a Taurus foi meu primeiro emprego, né? Taurus Armas Limitada. Eu cheguei a visitar a Taurus uma vez. E depois trabalhei na GKN, né? Então trabalhei em 2 multinacionais assim no começo. Então, para todo mundo, né, ali, mas esse cara tá bem, né? Esse cara tá 2 empresas grandes já no começo e tudo mais, assim, né? Então, tipo, fiquei 3 anos em cada uma delas. E aí, até que então, eu conheci um amigo meu, né, o Thiago, e me apresentou esse ramo do audiovisual. E assim, né, tipo, foi necessário 2 eventos para eu saber que queria continuar nesse ramo, né? Então, acabou que daí eu comecei a fazer eventos, né? Comecei a fazer os eventos e, rapidamente, eu acabei pegando muito gosto, saí da GKN, acabei trabalhando nessa empresa, né? E com isso, né, acabei pegando a experiência ao longo desse tempo aí, que daí se tornou mais de 8 anos, né? E com a Provídeo, né, que foi o primeiro de tudo isso, para que exista a ProHub, tinha que existir a Provídeo primeiro, né? Então, a Provídeo nós estamos com 5 anos de mercado hoje, tá fechando o 6º agora, né? Onde é eu e o Cristiano, né, o meu sócio, e aí nós montamos a Provídeo, e ao longo disso, né, a gente foi criando parcerias, né, a gente foi exercendo o nosso papel, exercendo a nossa função, mostrando a cara da Provídeo, né, porque sempre tem essa questão, assim, das produtoras, né, que tem essa questão no mercado, não tem exceção, aonde tu vai visitar, onde tu vai, tá, mas vocês vão entregar tudo isso mesmo? Vocês vão fazer tudo isso mesmo? Porque tem muito essa questão que é do mercado, né? Uhum. Então, essa é a minha missão, né? Então, tipo, eu sempre escutei isso, né? Até tive uma conversa com o Felipe, me apresentei e tudo mais.
aonde eu fui lá, garanti o meu trabalho e eu falei para ele com essas palavras. E aí ele te perguntou, Ele vocês perguntou, vão entregar isso vamos mesmo? entregar isso mesmo? E aí ele, né, ele me falou, e eu falei para ele, tipo assim, ó, eu sei que não adianta eu vir aqui falar contigo bonito, né, e acabar não entregando tudo aquilo que eu prometi. Então foi com essas palavras que eu falei, porque eu falo isso pro pessoal, porque eu sei que não adianta eu chegar lá e falar bonito, porque eu sou vendedor, né, então Claro. eu sou o comercial. Então a pessoa já fica com o pé atrás, assim, né, pô, mas ele quer a comissão dele, né, ele quer vender, ele quer isso, ele quer aquilo. Então, tipo, é interessante o pós-venda, né, o comercial, e valorizar todo o cliente. E tá? como tem nessa tua área, desculpa te interromper, Uhum. nessa tua área aí que promete bastante coisa e depois chega na hora, não entrega, né, tudo aquilo que prometeu, né? Eu já fui paraninfo em escola, né, e acompanhei formaturas, né, várias vezes na escola e assim, muita decepção em muitos casos, né, das pessoas prometerem e depois chegar na hora, metade daquilo que prometeu não acontecer, né? Perfeito. E essa foi uma das minhas missões, né? Tipo, dentro da ProVideo, né? Então, a ProVideo, né, nesses quase 6 anos, assim, teve um crescimento muito, muito grande, tá? Muito grande mesmo. Né? A cada ano que vem passando, graças a Deus, a gente vem crescendo mais e mais. Só que veio a famosa pandemia, né? Veio a famosa pandemia, mas isso não foi um impeditivo, né, para nós, né? Inclusive no crescimento. Né? Então, a gente seguiu trabalhando, a gente seguiu fazendo tudo da melhor forma possível, né? Então são aí 8 anos, né, que nós já estamos com essa experiência, 6 anos com a ProVideo e, né, a ProHub nós temos apenas 1 ano, né? Nós vamos fazer 1 ano ainda, então é um nenenzinho ainda, né? Tá bem curta ainda. E um diferencial que eu vejo também dentro do teu trabalho, primeiro é uma preocupação artística, né? Antes mesmo de existir a ProHub, né, que agora tem diversos conteúdos, né? Tu já tinha uma preocupação com o videoclipe da formatura, né? Que esse é um diferencial. E também da comunicação, né? Porque não adianta só a produtora fazer contato com uma escola, uma universidade, e daí, esse aqui é o calendário, vamos fazer isso aí, né? É toda aquela preocupação de estar incentivando, né? E aí, vamos fazer lá as fotos, vamos fazer a guerra de tintas e tal, né? Então, eu estou há muito tempo na escola e sempre lidando com formatura, assim, e vi que vocês oferecem um diferencial na comunicação mesmo, porque às vezes eu tentava contato com a produtora depois que os alunos fecharam o pacote lá e a gente não conseguia, né? Ou demorava muito, né? E até a gente acabou fazendo esse contato durante a pandemia, porque tu entrou em contato com a escola lá em 2019, né? Na época a gente até já tinha fechado com uma produtora, e daí depois de 2020 veio de novo, né? Exatamente. E como eu já tinha explicado, a gente já havia comentado também, foi o único na época das produtoras que eu fiz em contato que tinha um plano para mesmo durante a pandemia, ali em 2020, auge da pandemia, de como fazer uma formatura com todos os protocolos de cuidado e tudo, né? Porque todas as outras que eu fazia contato, eles estavam perdidos, né? Eles me perguntavam, como é que tu quer fazer? Porque eles não sabiam, né? Como é. E tu já disse, não, a gente tem essas opções, são essas opções, né? A gente escolhe uma e vai nessa, né? Então, é um diferencial de profissionalismo dentro disso também, né? E essa parte da produção artística também, porque não basta tu ter ali o cinegrafista, o cara que vai ficar com a câmera, né? O cara que vai editar, se não tiver uma visão de como fazer uma coisa bacana, uma coisa diferente, assim, né? E a gente notou que a ProVideo tem essa preocupação, né? Ô, Felipe, deixa eu só sair do roteiro, sair do roteiro um pouquinho aqui. Só para quem for nos ouvir depois ou nos ver lá no YouTube, né? O que faz a ProHub e o que faz a ProVideo? Eu acho que é uma dúvida que pode surgir quem for Perfeito. assistir, né? Então, né, a ProVideo, ela é uma produtora audiovisual com segmento de formaturas, tá? E por que o nome é ProVideo, né? O nome ProVideo, por quê? Porque eu sou cinegrafista, então no início nós começamos, né, com a questão de vídeos para casamento, 15 anos, né, que tudo isso a gente faz também, tá? E nós nos especializamos em formaturas, tá? Então justamente por isso, né, aproveitar, né, essa deixa aqui, já falar que agora nós estamos mudando, né, o nome, nós estamos com reposicionamento de marca para Pro Produtora, tá? Então, tirando a parte do vídeo, porque nós não somos só vídeo, entende? Então, não é pró-vídeo. Na verdade, então, agora é a pró-produtora, então, pró de profissionalismo em todas as áreas. Então, na questão ali, tanto de decoração, filmagem, fotografia, porque eu gosto sempre de buscar a excelência, né? Então, assim, então, a pró-produtora, então, ela é formaturas, né? Especializada em formaturas, certo? E o estúdio ProHub, no caso, e podcasts, e toda essa parte audiovisual, cursos online, né? O que o pessoal precisar fazer no formato online
é com a ProHub, tá? Nós criamos todo o projeto de vocês, nós idealizamos com o nosso sócio Victor, que faz toda a imersão, faz toda a parte criativa, a logomarca, a vinheta, tudo isso nós fizemos, né? E com maestria depois com a direção das pessoas certas aqui dentro do estúdio, tá? Então, tudo aquilo que for online é com a ProHub, tá? Uhum. O Tá Victor certo. que tá nos prestigiando. Tá nos sentado aí, prestigiando ali. né? Até quero recomendar o primeiro episódio do ProHubcast, aqui, onde vocês falam, inclusive, sobre como vocês se conheceram, de utilizar o mesmo espaço, o caminhão que levou o portão, aí, tudo, bem né? isso aí, vamos chegar Então, lá. Né? procurem lá no canal do YouTube da ProHub que vocês vão conhecer toda a história lá. Rodrigo, então? Claro. Então, assim, Rodolfo, o Felipe já destacou aí a importância do trabalho de vocês, a qualidade. A gente mesmo, esse ano, quando eu via os vídeos da guerra de tintas e também da apresentação dos alunos para a formatura, e também porque eu estive lá, fui o mestre de cerimônias, né? E a gente vê todo o cuidado que vocês têm, de fato, para entregar um produto que seja um produto de qualidade. Isso é muito legal. E quando a gente faz as pautas de cada programa, né? A gente dá uma verificada assim nas redes sociais da pessoa. Foi o que eu fiz, né? Fez o dever de casa, né? Fiz o dever de casa, exatamente. E constatei realmente essa tua experiência na área, tanto aqui na região metropolitana quanto no interior do estado, para diversos eventos, né? Formaturas de faculdades, colégios, né? A gente fica bem evidente através do teu perfil a experiência que tu tens, né? Que vocês têm. E a gente gostaria que tu falasse um pouco mais assim sobre os principais aspectos da atividade de vocês, né? Se é tu mesmo falaste que vai muito além da filmagem, né? Uhum. Então a gente só gostaria que tu falasses um pouco mais sobre os vários passos que vocês dão até chegar ao produto final que é oferecido para os formandos e tal. Como é que tudo isso funciona? Pode falar um pouquinho para nós? Claro, posso sim, tá? Então, assim, ó, o nosso slogan, tá? Não é à toa, né? Eternizar o seu sonho é o nosso compromisso. Então, eu faço muitas reuniões com todos os formandos e o principal de toda a formatura, e isso eu não falo da boca para fora, é tu entender que as pessoas que estão ali, muitas delas é a primeira formatura, né? Ou é a primeira formatura no ensino médio, ou é a primeira formatura a nível, né, de faculdade, certo? Então, é isso que nós temos que entender. Não adianta eu fazer 100, 200, 1000 formaturas e não dar o mesmo atendimento para todos, porque a gente trabalha com sonhos, né? Então, todo mundo merece o mesmo atendimento e eles têm que ser guiados. Saber como é que funciona uma prova de togas, saber como é que funciona uma guerra de tintas, saber como é que funciona a formatura. Então, para vocês terem uma noção, na formatura, eu sempre faço um ensaio antes da formatura, né, para o pessoal entender cabelo, maquiagem, todos esses detalhes a gente sempre cuida, tá? Realmente todo o detalhe. E também a gente faz um ensaio durante, né, o evento, né, que no caso foi assim que nós fizemos com a Leão Poente, com o Margot, com o Rondon, né, são exemplos de escolas de Canoas, né? Então a gente sempre tem muito esse cuidado, tá? E a gente sabe que uma produtora de formatura são muitos detalhes, né? São muitos detalhes. Então, é decoração, é filmagem, fotografia, sonorização, iluminação, locação do espaço, reuniões e reuniões com todos os fornecedores, reuniões com os formandos. A gente cria um grupo com a comissão de formatura para nós podermos orientar bem o pessoal, tá? Então, hoje o WhatsApp está aí para facilitar muito a vida de todos que queiram utilizar desse processo, tá? Uma forma que eu achei fantástico, sabe? Não é falar assim, então, tipo, a gente casa com as pessoas, no caso, e se dá bem com as pessoas porque tu vê o mesmo ideal, né? Por exemplo, a Escola André Leão Poente atende os seus alunos no WhatsApp, né? Atende os seus alunos no WhatsApp. E mais de 1000 alunos. E tu sabe que os alunos, do jeito que eles são, né? Eles são mais acelerados, mandam figurinha, mandam um monte de coisa, mas Sim. eles estão ali, estão respondendo, sabe? Então, o profissional da área, né, a pessoa que tem uma produtora, ou que seja, sabe que tem que facilitar, né? Tem que facilitar os meios. Né? A gente sabe que muitas vezes, é o que eu falo muito, né? A gente trabalha muito com universidade, né? E a gente sabe que os formandos têm, às vezes, dupla ou tripla jornada, né? Porque hoje, não sei se vocês sabem desses dados, né? Mas hoje, 70%, né, das universidades são mulheres. São mulheres. E, com isso, o que tem?
dupla ou tripla jornada, porque tem que cuidar da criança, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que fazer muitas atividades e é sempre elas também, isso eu falo com certeza, é sempre elas também na comissão. Sempre elas na comissão, tipo, eu São tenho... mais desenvolvidas, né? Eu tenho, sei lá, mais de 50 grupos no WhatsApp ali de comissão e sempre são as mulheres, entendeu? Sempre são as mulheres na liderança ali. E então é nesse quesito, né? Tu dar a atenção, tu poder, né, conversar com as pessoas Em qualquer horário. e entregar aquilo que eles contrataram, entendeu? Que é o principal, né? É isso. Só queria destacar essa questão que tu levantou de que a formatura é uma experiência, na verdade, né? Não é só uma cerimônia, as pessoas vão estar ali e vamos filmar de qualquer jeito, assim, e tal, né? Porque a gente trabalhou muito tempo com outras produtoras e às vezes eu via muito disso, assim, né? De que, a gente vai ali, filme e tal, faz desse jeito e não fica aquela coisa da experiência e do momento, né? Porque, como tu disse, mesmo no ensino médio, às vezes vai ser a única formatura da vida da pessoa, né? Porque Exatamente. muita gente não faz a graduação, né? E quem faz a graduação também, muitas vezes não fez a do ensino médio, ou também não foi uma coisa produzida como é da graduação, e a maioria das pessoas vai fazer graduação uma vez só, a formatura uma vez só, né? Então é uma experiência única na vida, né? E eu vejo que é a forma como vocês tratam, né? Tu e a tua equipe quando faz esse trabalho aí, né? Mas já tocando nesse assunto, a pergunta para ti, desde que eu entrei como diretor da escola, né, um dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né, agora nos próximos 3 anos a gente vai tentar fazer isso, que a gente quer instituir um técnico de audiovisual na escola, né? E a gente sabe que vai ter toda uma caminhada e tanto o projeto de podcast ou mesmo de produção de vídeos junto com o do podcast para a escola é exatamente com esse objetivo, é a gente ter material para mostrar de que a gente pode ter esse técnico, né? E uma das coisas que a Secretaria de Educação aí já vai pro Viegas aí preparando isso pra gente, é que eles vão nos pedir que empresas atestem que elas podem absorver aquela mão de obra, né? E de que a gente está formando uma mão de obra ali, pessoas qualificadas para trabalhar nesse mercado, né? Então é exatamente essa pergunta que eu tenho para ti, assim, tanto para uma escola que daqui a pouco queira colocar um técnico de audiovisual, ou mesmo uma outra escola que não seja uma escola pública, como é o nosso caso, né? De quais são os pré-requisitos que tu acha que esse profissional tem que ter, o que a gente tem que ensinar para os alunos, para depois eles poderem trabalhar na ProVideo ou mesmo na ProHub, né? Então, quais seriam as tuas dicas para quem está pensando em entrar nesse mercado, né? Perfeito. Então, né, o que acontece? O nosso mercado ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo mesmo. Porque o audiovisual entra realmente de tudo, né? Tu pode fazer propagandas, tu pode fazer uma minissérie, tu pode fazer inúmeras questões mesmo, tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre a minha, né? Então, tipo, institucional. Institucional, né? Nós sabemos que nós estamos lidando ali com pessoas profissionais da área que eles querem que tu execute aquilo que tem que ser entregue conforme já conversaram com o marketing, já tem uma proposta, já tem uma ideia. Então vocês vão ter que chegar lá e executar, né? Sempre, né, conversando com o pessoal, tendo um roteiro, criando um roteiro, executando esse roteiro, né, perguntando. Então a comunicação, acho que ela é fundamental para todos os quesitos, tá? Tendo em vista isso, já na questão da formatura, então na formatura a gente já sabe que a pessoa tem que gostar de trabalhar com pessoas, né? A gente sabe que tem diversos perfis, né? Então, tipo, tem que gostar de lidar com pessoas, tem que ser uma pessoa comunicativa, tem que conversar e tudo mais, tá? É obrigatório ser comunicativo? Não, não é. Mas em algum momento tu vai ter que se comunicar, tu vai ter que conversar, tu vai ter que dirigir essa pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa tá num ângulo que não é o perfeito. Tu vai ter que ele falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Porque a gente sabe que o ideal de toda gravação é ter um diretor, né? Ter um diretor de cena, né, para orientar, descrever, e aí o cinegrafista vem e faz, né? Só que eu já sou daquela questão onde que o cinegrafista pode ser o diretor, né? Ou seja, tu tem que ter aquela visão que eu tô olhando, né, pro Rodrigo e vou direcionar ele, não, vamos pegar esse ângulo, vamos pegar assim, vamos pegar assado e vamos conversar um pouquinho mais, tá? Usar um pouco mais, né, do nosso trabalho, tá? E, dentre tudo isso, também tem todas as técnicas, né? Que é a questão da abertura da câmera, o ISO, né? A forma com que vai entrar a luz. Vou fazer contra o sol, vou fazer a favor do sol. Tipo, vou usar iluminação
não vou usar iluminação, vai ser um lugar escuro, vai ser um lugar aberto. Então, tudo isso a gente tem que pensar também. Os equipamentos são muito, muito importantes, tá? Hoje em dia, nós já estamos na tecnologia 4K, certo? Então, todo mundo quer essa qualidade. Então, a própria produtora tem, né, esses equipamentos e tudo mais, né, para fazer os vídeos de qualidade. Porque eu me preocupo muito com os vídeos, né? Então, tipo, a minha forma de me destacar no mercado são dois quesitos, né? Com os vídeos, tá? E também com o atendimento, tá? Mas para acontecer isso com a questão dos vídeos, tu tem que ter uma direção, tu tem que vir, tu tem que falar. Eu lembro que quando eu cheguei lá na escola, eu te ofereci, né, um vídeo. Vamos fazer um vídeo da escola e tal. Fui lá, dirigi o diretor, fizemos o vídeo e tudo mais. Né? Então, esse mercado é um mercado que eu sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pelo mercado audiovisual, tá? Fui em busca de conhecimento, então hoje eu sou um cinegrafista profissional, né? E com isso, eu acho que todos têm esse direito também de seguir nesse ramo, que é um ramo que está com uma visibilidade maior hoje, né? O pessoal está começando a conhecer mais e, poxa, uma escola pública, né, onde está querendo inserir um técnico audiovisual, isso é fantástico. É fantástico porque é uma profissão que sou apaixonado e podem contar comigo também para ajuda, por que for. E uma das coisas que sempre se discute dentro das escolas é que para funcionar qualquer empreendimento, seja um projeto de podcast ou de vídeos, né? Até agora a gente estava comentando lá no primeiro episódio que dentro da Seduc está sendo preparado ali um projeto de vídeos, de fazer alguns curtas ali e também de produção de podcasts. A gente incentivar outras escolas a produzirem também, né? E esse tipo de parceria com as empresas, como a gente está formalizando e fortalecendo aqui com a ProVideo e a ProHub, né? Isso é importante, né? De mostrar para as escolas que existem empresas interessadas em fazer isso, em ajudar, né? E de todo mundo ganhar em cima disso, né? Tanto a educação quanto os empreendedores, né? Mas, então, a próxima aí é do Viegas, né? É a 5? Isso. Bom, então eu gostaria que tu falasse mais sobre a importância para ti das tecnologias, né, para tua atividade como produtor audiovisual, né, e quais os principais recursos, né, que tu costuma utilizar no teu trabalho, né. Até inclusive complementando aí, um dia eu conversei contigo, né, que lá na Seduc estão com essa preocupação de gravar vídeos e tal, né. E aí eu te perguntei assim, o que precisaria, né, ter para montar um estúdio, por exemplo, dentro da Seduc lá para fazer os vídeos específicos lá das formações deles e tal, né? Quais tipos de equipamentos seriam necessários, a acústica da sala e tal, né? Perfeito, tá. Então, pessoal, uma pergunta bem específica, né, bem bacana de se responder. Né? O que acontece? Os equipamentos que hoje, né, a própria produtora ela utiliza são todos equipamentos da linha 4K, tanto com drones, com equipamentos de filmagem, fotografias, ela em full frame, que é a última tecnologia do mercado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? O mercado, o audiovisual, ele é um mercado que ele está em ascensão, né? Então, tipo, é ruim falar isso, né? Mas, tipo, hoje tu compra um equipamento, tu sabe que ano que vem tu vai ter que comprar outro. No outro ano, outro. Por quê? Porque ele vai modificando o tempo inteiro. Né? E tu tem que acompanhar o mercado. Tá? Tu tem que acompanhar o mercado para te entregar a qualidade. Então, tu tem que entregar a qualidade, tu tem que ter um investimento. Né? Então, é nesse formato. Então, por exemplo, hoje nós estamos com um drone, né, o Mavic Mini, né, que filma em 4K e também te dá a possibilidade de tu fazer cenas mais ousadas, digamos assim, né? Porque eu também sou piloto de drone, né? Então, tipo, tu faz cenas mais ousadas com esse drone, por quê? Porque a gente sabe que a internet está aí, né? Então a gente começa a olhar vídeos, porque tem outras pessoas que produzem esse conteúdo audiovisual, e aí tu começa a querer fazer igual para implementar dentro, né, da tua empresa e fazer com que tu se destaque no mercado, né? Porque não adianta, né? Alguém cria, alguém copia. Né? Então eu tenho essa questão, né? Os sábios criam, os inteligentes copiam. Né? Então eu sou dessa questão. Né? E sobre a questão do estúdio, por exemplo, né, esse estúdio aqui nós montamos, né, do zero, não tinha parede, não tinha nada, né, nós montamos ele do zero. O estúdio de cima nós montamos também do zero, né, não tinha literalmente nada. Né, nós construímos esse estúdio e no começo foi um pouco difícil, né, a gente foi fazendo aqui, foi fazendo ali, mas o principal de tudo é ter vontade. É ter vontade
ir atrás das informações. Então a gente sabe que tem o Sonex que se usa, então a gente tem que ir naquelas que é anti-incêndio, né? Então, mas ela é mais cara, mas tem um porquê, né? Tem um porquê disso, né? Iluminação completa do ambiente, porque assim, ó, a luz, né, ela é fundamental para fazer vídeo, tá? Então ela é fundamental por quê? Porque quanto maior a luminosidade, melhor vai ser a captação, né, desta imagem. Melhor vai ser sempre. Né? Então por isso que sempre fica mais bonito na rua, sempre fica mais bonito ao ar livre. Por quê? Porque entra muita luz, né? Tem muita luminosidade e aí tu consegue regular melhor as câmeras, tá? Então vocês podem ver aqui no estúdio tem iluminação, né? Tem as luzes de cima, certo? Tem ao redor aqui para dar um colorido, um efeito. Então tudo é composição do cenário, né? Então assim, o que eu quero dizer com isso, tá? Que a gente tem que sempre conversar, né? Buscar profissionais que saibam um pouco mais, né? E ir atrás dos equipamentos, fazer o orçamento. Sim, até eu conversei com a coordenadora lá, né, sobre o teu estúdio aqui, e aí ela perguntou, pergunta para ele lá qual é a empresa que a Seduc pode contratar para aí tu disse para mim, não, mas a gente foi arrumando aos poucos, né? E hoje eu posso dizer isso com propriedade que a empresa é nossa, porque assim, ó, nós montamos todos os estúdios e nós acabamos adquirindo a experiência com isso, né? Mas vocês fazem esse tipo de trabalho? Fizemos. Eu quero sim. montar um estúdio. Claro que nós fizemos, tá? A gente presta consultoria. E por que eu digo que hoje nós fizemos isso? Porque a gente foi atrás de muito conteúdo, a gente foi atrás de muito material, tá? Então, hoje em dia, né, e isso serve para todo mundo, pessoal, que estiver nos assistindo, né? Hoje nós temos a facilidade da internet, certo? Então, a gente vai para o YouTube, a gente pesquisa, a gente faz. Lógico que não dá para acreditar em tudo que se fala, né? Mas é por isso que tu não faz uma única pesquisa. Tu vai atrás. Então, esses 2 estúdios que nós temos aqui hoje, nós montamos. Tá? Nós montamos eles desde o zero até do jeito que está hoje. No começo não foi assim, né? Tipo, só instalar de dedos e já tá tudo certo. Não. Tá faltando mais isso, tá faltando aquilo. Vai ajustando, né? E isso faz com que você consiga economizar também, né? Que daqui a pouco tu não tem um recurso total para te fazer um estúdio, né? Mas a gente sabe que tem que ter o mínimo, uma iluminação, Sonex em lugares específicos, né? Então, a primeira coisa de tudo é fazer uma visita no local onde vocês querem montar o estúdio, certo? Com isso a gente já consegue montar uma base ali do que vocês querem. Questão de profundidade de câmeras, por exemplo, aqui, ó, o pessoal de casa não está assistindo, mas nós temos 3 câmeras e essas câmeras elas têm que ter recuo, né, para poder pegar as pessoas da maneira correta, né, o que é o enquadramento que nós chamamos. Sim. Então, para quem gosta, né, dessa questão do audiovisual, né, tem muitos termos, muitas questões aí bem bacanas aí que a gente pode ir falando ao longo dos programas, aí, se quiserem me convidar de novo, né. Sim. Com certeza. Rodolfo, assim, ó, tu falaste agora no início na tua apresentação um aspecto muito importante para o qual eu gostaria de voltar, que a empresa está felizmente, né, está no momento de expansão, o mercado está no momento de expansão muito grande, mas é claro que veio, como tu falaste, a famosa pandemia, né? E eu dei uma olhada numa reportagem na CNN Brasil e, de acordo com essa reportagem, o setor de eventos como um todo teve perdas só no ano passado de 270 bilhões. Porque, claro, com a necessidade das medidas de distanciamento social, aí muitos eventos foram cancelados, né, como casamentos, formaturas, né, houve a necessidade das pessoas no início da pandemia se confinarem, né, foi um momento bem delicado para todo mundo, com toda certeza, né, tanto profissionalmente quanto em termos de estudos, né, a gente também passou lá na escola, acho que todo mundo teve impactos, né, com isso. E também, em decorrência desses cancelamentos, dessas perdas também, eles estimaram que cerca de 3 milhões de pessoas perderam seus empregos, né? Nesse momento agora, mesmo que esteja havendo um certo recrudescimento, os hospitais estão ficando mais cheios de novo, né? Mas, por outro lado, também o setor parece que está havendo uma retomada, até porque está havendo uma adesão bem maciça das pessoas para vacinação, né? E eu gostaria de saber como é que foi para a pró-produtora passar por esse momento, né? De que forma também a pró-produtora teve que se reinventar para passar por isso, né? E como é que tu avalia assim, o setor em geral, de que forma o setor de eventos pode se reinventar para atravessar esse momento e
que a gente torcendo realmente para que isso passe o quanto antes e que a gente possa, na medida do possível, retomar uma certa normalidade, né? Perfeito, né? Primeiramente, eu quero dizer que eu fiquei bem preocupado com esses números, né? Então, assim, o que acontece, né? É real, né? É real isso mesmo, né? Esses 270 bilhões, né? Certamente a própria produtora faz parte disso, né? Então, nós deixamos de arrecadar muito, nós deixamos de crescer muito, né? A pandemia foi algo, assim, que fez muito bem para nós como profissional. Eu sempre procuro tentar buscar o lado bom das coisas, tá? Foi um momento muito complicado, né? Nós ficamos um bom tempo fechados, sem ter perspectiva nenhuma, né? E foi bem no momento, né, que nós nos mudamos, né, para um novo espaço, que é esse onde nós estamos hoje. E o meu sócio, Victor, né, até falou no momento assim, o que esses caras loucos estão fazendo aí? Porque eu não parava de fazer obra, né? Não parava de fazer obra e eu botava a mão na massa, porque eu sou de fazer algumas coisas assim, né? E comecei a construir, falei, não, eu não vou deixar de fazer. Então montamos o estúdio, reformamos a nossa sede e tudo mais. Então isso, de fato, nunca me impediu, né? Porque eu tinha que ocupar a cabeça com alguma coisa, né? Foi um baque bem grande para todos, né? A gente sabe, aí passou um mês, não, vai ser só um mês. Daqui a pouco já passou 2, 3, 4, e aí fechou tudo. Daqui a pouco abriu, daqui a pouco fechou tudo de novo. Nós íamos nas escolas, ninguém queria saber de formatura, ninguém queria saber de eventos, ninguém queria saber de nada. Como é que a gente vai se manter? E o meu lado profissional, assim, fez com que eu começasse a ir mais para o lado empresarial. Então foi assim que eu consegui manter a própria produtora, mantendo no lado profissional, na questão dos institucionais com empresas, né? Foi isso que eu consegui fazer para nos manter, né? E, lógico, reduzir os custos no máximo possível, né? Mas eu sempre penso que se para mim estava ruim para mim, tinha muitas pessoas piores, como você mesmo falou, tipo, mais de 3 milhões de pessoas desempregadas, né? Pessoas que dependiam dessa questão da área de eventos e do nada, literalmente do nada, né? Nós não temos mais esse setor. E se tu falasse sobre eventos, as pessoas te olhavam com cara feia. As pessoas, tipo assim, como assim evento? Tu tá louco? Mas eu não sei fazer outra coisa. O que eu faço é isso, né? Sim, Não, claro. mas não sei, te vira. Teve pessoas importantes, né? Tipo, inclusive do governo, que falou assim, não, mas então troca de profissão, faz alguma coisa, né? Só que não é o que a gente quer, né? A gente gosta do que a gente faz. Então, tipo, eu fui uma das pessoas que não desisti. Tive muitos e muitos colegas que abandonaram, né, essa área, né? Foram seguir a vida com outros caminhos, outras profissões, né? Porque desistiram realmente, né? E a gente sabe que ainda não passou a pandemia. Ainda não passou a pandemia. Então, a primeira delas, então, foi essa questão de nós fazermos a questão empresarial, né? E aí deu uma acalmada, depois voltou um pouco, e aí voltou de novo a pandemia, e aí nós construímos daí a questão da ProHub. E aí, novamente, chamaram, mas que cara, mas são um bando de loucos esses caras, não tem como explicar, né? Mas aí tava nós, novamente, investindo, trabalhando, né? E aí, assim sempre foi indo. Então, o segredo, para mim, pelo menos, né, foi não ficar parado, né? Não ficar parado, Né? persistência, buscar Legal. coisas novas, tentar fazer coisas diferentes. Alternativas, né? Alternativas, porque se realmente ficasse parado em casa, ia ser complicado. Eu teve um momento, né, que eu gosto muito de videogame, né, então, tipo, teve momentos em que eu fiquei sem mentira nenhuma, sei lá, jogando 3 meses direto videogame, assim, lógico que não o tempo inteiro, né, mas podendo jogar videogame. Hoje mesmo, por exemplo, faz mais de 4 meses que eu nem ligo o videogame, né, porque a gente não tem tempo, né, então, só que daí, tipo, aquilo começa a te incomodar, porque tu tá entranhado em ti, né, que tu já é empreendedor, que tu quer criar alguma coisa, tu não quer ficar parado. Entendeu? Então, esse foi o nosso objetivo, né? Então, hoje ainda não acabou a pandemia. Produzir também um evento na pandemia também requer muita atenção, requer muito cuidado, né? Então, isso também é muito, muito importante, né? Então, teve toda a questão dos protocolos. Quem está passando por esse momento, certamente é um novo homem e uma pessoa com muito, mas muito mais capacitada, né? Porque, tipo, os protocolos da pandemia não é fácil. Né? Agora mesmo, no dia 5, nós fizemos uma formatura da Factum, né? Factum, graduação em enfermagem. Então, tu imagina, né?
o pessoal da enfermagem, da área de saúde, dentro da ANRIGS, que também, né, é uma associação médica, né, então, tipo, todos os cuidados, todo mundo de máscara, distanciamento, né, protocolos, fotos por Todos os agendamento. participantes eram fiscais em potencial. Exatamente, né? Sim. E tem que dar o exemplo, né? Todos têm que dar o exemplo ali. Então, tu imagina, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado, a gente fica, né, muito aflito com essas questões, assim, mas tem dado certo com muito, muito trabalho, né? E lógico, né? Eu não faço nada sozinho, né? Sempre tem a minha equipe por trás, a gente sempre consegue sentar, conversar e executar tudo da melhor forma possível. E me parece muito importante para qualquer empreendimento, né? Especialmente no setor de audiovisual e acompanhando as redes sociais de vocês, né? O projeto Pro Hub foi exatamente isso, né? Porque a gente vê hoje outras empresas que também lidam com audiovisual, seja na comunicação, alguma coisa assim, que eles estão agora começando a pensar em colocar um estúdio, outros podcasts também, né? E vocês, durante a pandemia, resolveram investir nisso, né? De fazer uma aposta, e não só uma aposta, estudar o mercado e ver que aquilo poderia ser interessante. Foi um crescimento super rápido, né? Esse primeiro episódio do ProHubcast mesmo, que eu citei antes, para quem assistir lá vai ver todos os podcasts que gravaram no ano passado aqui, e vocês já devem ter outros, além do nosso, inclusive, né? Que começou a ser gravado aqui depois daquele episódio, né? Então, de ter essa visão de mercado, de fazer uma aposta mesmo durante a pandemia, né? Porque a maioria ficou com medo e resolveu não fazer. Agora é que está pensando que a pandemia deu uma aliviada, nem tanto, mas pelo menos está morrendo muito menos gente do que morria antes, né? Então, de fazer essa aposta, né? Eu lembro que no ano passado, quando a gente fez a formatura, né? E da 27ª CRE lá, eu acho que nós somos a única escola que fez uma formatura em 2020, né? Vocês devem ter feito com outras, inclusive, né? Mas se a gente ficasse paralisado pelo medo, não teria feito, né? Exato. E daí a gente foi conversando assim, ó, Rodolfo, vamos fazer desse jeito, então, e tal, né? E o Rodolfo dando as ideias, dessa forma dá para fazer. Ele disse, não, dessa forma dá. E a gente foi lá e rolou com poucos alunos, né? Mas com bastante gente, ali com todos os protocolos e correu tudo bem, né? Então é uma questão de fazer a coisa com cuidado, fazer bem feito e não ter medo, assim, né? De que, é como tu disse, a tua área é essa, né? Não tinha como tu Exato. voltar a trabalhar no setor metalúrgico, que nem tu falou lá no início, porque hoje tu tá na área que tu gosta e não vai deixar de fazer Muito legal aquilo esse que tu depoimento gosta, né? do Rodolfo aí, e é isso que mostra, né, a diferença entre umas pessoas e outras, né? Um desiste e aquele que insiste depois é que vai ter o diferencial, né? Porque Sim. realmente foi persistente, né? E todo mundo teve que se reinventar, né, nesse período aí. Nós da educação também, né? Os professores que não aprenderam a usar a tecnologia, que não se esforçaram, vão ficando para trás. E você sabe que esse foi um dos comentários do meu sócio Victor, né? Ele está nos assistindo ali. Então, assim, ó, para montar esse projeto, no começo não foi podcast, né? Podcast, na verdade, era um sonho do Victor, né? Que ele queria muito ter um podcast, ele já é muito tecnológico, ele está sempre acompanhando o mercado. E tá, vamos fazer podcast, mas também videoaula e tudo mais. Porque ele falou, pô, tu imagina todos os professores, a gente sabe que tem muitos professores de idade, né? E como é que a gente vai fazer com esses professores? Vamos simplesmente largar eles, agora, a partir de agora as aulas são todas online. Então, mas como é que eu abro o computador? Como é que eu faço isso? Como é que eu crio o link? Sim. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar uma aula de qualidade? Então foi com esse intuito também que nós montamos a ProHub, né? Pensando na questão também do audiovisual, né, de cursos online e tudo mais. E rapidamente, né, a gente observou o mercado através do estudo. Por isso que eu digo que sempre o estudo ele é muito importante. Tá? Nós pensávamos que o videoaula e cursos online seria muito mais rentoso do que propriamente a questão dos podcasts. Começamos a olhar, observar e tal. Rapidamente o podcast foi tomando conta. Hoje, lógico, nós fizemos cursos online, nós fizemos videoaula, né? Mas o podcast hoje é nosso carro-chefe. Então, tem que estar com a mente aberta, né? Até eu estava tentando me lembrar do termo, Felipe, tu tá pensando em fazer o curso técnico, né, de audiovisual, né? E tem aquele profissional que vai poder atuar nas escolas, que é o notório saber. Ah, sim. Né? Eu não sei como é que vai funcionar o esquema de contratação e tal, mas, pô, o Rodolfo era o cara ideal para poder, se ele tivesse interesse, né, de trabalhar num curso técnico desse tipo, porque teu conhecimento aí é poucos que tem, né? Então, eu acho que é bem interessante que o Rodolfo pudesse participar desse projeto aí,
porque com certeza ia ser um baita de um ganho para E até essa questão de prestar consultoria mesmo, como o Rodolfo disse, né? Se a escola daqui a pouco quer fazer um estúdio, como é a nossa intenção também, de ter o estúdio dentro da escola, né? De poder pegar uma consultoria daí. Com certeza, conte conosco. Mas, então, já fazendo a minha fala de encerramento aí, Rodolfo, te agradecendo mais uma vez aí, né? Tanto pelo contato, pela escola. A primeira vez que a gente conversou, nem sonhava que daqui a pouco a tua produtora ia ter um projeto com o estúdio para gravar podcast, né? Com certeza. De repente, se eu tivesse conhecido o Victor na época, a gente até teria conversado mais sobre podcast, né? Mas veio a calhar aí o destino, ou alguma coisa assim, de que a gente acabou fazendo a formatura e ainda veio esse projeto do estúdio para a gente poder utilizar, né? Então, como eu estava falando pro Victor antes, já falei para ti também, a gente fica muito feliz de poder utilizar o espaço, né? De ter um projeto de escola pública com essa qualidade, de a gente poder fazer o L Podcast Studio aqui, então, né? Eu sei que tu também tem muito essa preocupação aí de apoiar projetos, principalmente de escolas públicas, e que tu gosta também de prestar um serviço para escolas públicas e com qualidade, exatamente por ser uma escola pública, e tu também tem essa visão de que mesmo a escola pública pode ter uma coisa bacana e de que é cliente igual, tem que ser tratado como qualquer outro cliente, né? Então a gente te agradece mais uma vez, tanto a Provídeo, que agora vai ser então a tua produtora, né? Também a ProHub aí, que é o teu empreendimento com o sócio, que é o Victor, que tem a Hubble, né, que também presta aí a consultoria de celulares. No outro momento a gente vai trazer o Victor aí para falar sobre essa experiência de podcasts, de receber o pessoal. Então já fiz o convite antes offline, estou reforçando aqui de que a gente vai construir uma pauta para chamar ele num outro episódio, né? Então fica aí o meu agradecimento para ti. Aí eu acho que o Viegas também se despede, o Rodrigo e o Rodolfo por último. Só antes de me despedir, eu não sei se o Rodolfo pode falar, né? Mas, assim, quais as pessoas, tirando eu, o Rodrigo e o Felipe, famosos, já teve aqui no estúdio gravando? Eu já olhei lá, né, no Instagram, lá, vi algumas personalidades lá. Perfeito. Então, assim, ó, eu acho, tá? Eu acho que já passou quase todo o Rio Grande do Sul aqui de pessoas famosas aqui dentro. Então, agora, o Fernando Carvalho, né? Presidente do Inter, estava aqui conosco ontem, né? Que legal. Então, o Duda Garbi grava aqui conosco, Ale Oliveira, Boleiro, Nego Di, né? O Rafinha da Atlântida, né? O Neto Fagundes, Cris Pereira. Então, são muitas legal. e muitas pessoas, né, que já passaram aqui. Quem mais, Victor? O Sebastião prefeito Melo, Sebastião Melo já passou eu aqui vi, do conosco. prefeito eu vi. Né? Então, assim, pessoal, realmente, né, nós nos tornamos referência, Sim, né, no mercado gaúcho, que né? legal. Questão de podcast, né? Nós não temos nenhum outro estúdio com a qualidade que nós temos hoje. Não temos, tá? Não temos ainda, né? Lógico, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje as pessoas estão investindo, hoje as pessoas estão se atentando mais a esses detalhes. Então, hoje sim, nós somos o maior estúdio de podcast do Rio Grande do Sul, tá? Então, isso que a gente quer deixar claro, assim, né? E, né, o mercado está aberto a todos aí, mas a gente está sempre querendo correr à frente para poder Claro. ver, né? Legal. Então tá, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de participar, né, ao Rodolfo por nos ceder um pouco do tempo dele aí para dar essa entrevista, foi muito legal, né, com certeza trouxe bastante informações aí, né, e espero que um dia a gente consiga aí fazer uma parceria lá na Seduc, né, Pode deixar. para montar o estúdio dentro da Seduc, né, isso Com seria certeza. muito legal. Eu tô, né, insistindo com o pessoal lá, né, uma hora sai. Com certeza. Então, é um prazer realmente estar aqui de novo e te agradecer essa oportunidade. O prazer é meu. E ao Victor também. Né? Bom, antes de convidar o Rodolfo então, para dizer suas palavras finais, eu também agradeço aqui aos colegas Viegas e Felipe aí pela parceria. Vitor, Rodolfo, muito obrigado por nos darem essa oportunidade de estarmos aqui. E Rodolfo, por gentileza. Só antes que a gente esqueça, antes do Rodolfo se despedir, agradecer o Guilherme também, que a gente Guilherme fez mais um também, sábado aí, Vitor. acordar Valeu, aí, né, Guilherme. pra vir nos receber aqui. Isso aí. Então, pessoal, eu agradeço muito o convite de vocês, até fui pego de surpresa, né? Rodolfo, então quero entrevistar vocês e tal. Porque quando eu faço, na verdade, tudo que eu faço, eu não espero nada em troca, tá? Então, é de coração, é de verdade mesmo, porque assim, o que acontece, tá? Eu valorizo muito as escolas públicas, porque eu estudei numa escola pública, então eu venho de uma origem bem humilde, né? Então, tipo, eu gosto muito de fazer isso, fazer o bem. Por que isso? Porque a gente sabe que nem todos têm os mesmos privilégios, nem todos têm as mesmas condições,
né? Então a gente sabe que uma escola onde se tem um diretor, né, parabenizar muito o Felipe, né, onde se tem um diretor que gosta do que faz e que quer o bem de todos os alunos, isso é fundamental. Porque a gente sabe que ali no ensino médio a pessoa vai dar um rumo na sua vida. Tá? É ali que a pessoa já sai empregada, é ali que a pessoa já está trabalhando, já está querendo o norte, já. Só que muitas e muitas das vezes, principalmente comunidade, não sabe o que fazer da vida, não tem o recurso, não tem o conhecimento, não sabe para qual caminho seguir, tá? Então, um fato importante é que até que vocês não sei se todos saibam, mas tipo, eu fiz o projeto Pescar, né? Projeto Pescar na SOU. Então, eu tive esse projeto que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Foram 9 meses de curso na SOU, né, em Alvorada, certo? Então, ali me deu um norte bem bacana, graças a Deus já saí de lá, já consegui pegar meu primeiro emprego na Taurus. Então, ali eu fui dando o meu norte, tá? Só que a verdade é que eu aproveitei uma oportunidade, né, para seguir na área mecânica, que eu gostava muito. Só que no conhecer e tal, eu vi que eu não gostava tanto. E aí eu me descobri com uma questão do audiovisual. Então, esse projeto que vocês estão fazendo agora, de ter técnicos de audiovisual dentro de uma escola, então daqui a pouco, pô, imagina quantas pessoas podem ser formadas ali, quantas pessoas podem abrir o seu negócio, quantas pessoas podem realmente gostar daquilo que fazem e abrir uma produtora, entendeu? Porque o mercado ele está aberto a todos, desde que vocês façam com carinho, com cuidado, com atenção. Claro. Né? Então, isso é muito, muito importante, né? Então, mais uma vez, assim, agradecer a todos vocês também, tá? Porque vocês estão sempre se inovando, e inovação ela tem que ser sempre muito bem vista, né? Muito bem vista, muito bem salientada também, porque é importante, né, cara? É importante vocês terem esse conhecimento que vocês têm e vocês estarem repassando para todos, né? Estarem repassando para todas as escolas e falando assim, ó, nós somos uma escola pública e nós estamos fazendo um podcast dentro de um estúdio profissional, um dos maiores estúdios do Rio Grande do Sul. Tudo isso com parcerias, né? Sim. Tudo isso com parcerias, porque eu acho que é muito importante. Muito obrigado a todos mesmo. E só no complemento da tua fala também, de que a relação do aluno com a escola ela não precisa terminar quando a escola termina, né? A ideia do técnico mesmo é até aproveitar porque os alunos muitas vezes se formam na escola, como tu disse, depois eles não sabem o que fazer da vida depois, né? Nem sempre eles conseguem já ingressar no mercado de trabalho ou ingressam num subemprego que não era aquilo que eles queriam, né? Na realidade, a maioria, né? Hoje em dia não sabe, né? E tendo um curso técnico na escola ajuda bastante, porque aí o aluno já se interessa, né? Perfeito. Porque muitos, eu dei aula para o terceiro ano muito tempo, e terceiro ano, pessoal, é triste de ver que a maioria não tem um norte, né? E a nossa intenção é que o aluno permaneça, né? Ele faz aqueles 3 anos, depois faz mais 1 ano e meio, 2 anos de técnico ali, com certeza, que ele vai saia ter com o norte, curso né? lotado lá, vai ter briga para conseguir vaga lá. Verdade. Encerra para nós, então. Show de bola para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Uma vida longa e próspera.